Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Boa tarde, gente. Começando mais um programa Cultura Geral. Hoje, como prometido durante essa semana, nós estamos fazendo um programa ligado ao dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. E a gente não pode deixar de tratar desse assunto que é tão marcante para a gente, tão marcante para a sociedade brasileira, latino-americana e mundial. Amanhã a gente vai passar um documentário sobre o tráfico de escravos no mundo. Ninguém pode perder, vai ser no mesmo horário do programa, às 17h10, então não perca o documentário amanhã. E hoje a gente vai fazer essa tratativa aqui, e mais uma vez eu estou recebendo aqui minha amiga Nila. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber para a gente poder tratar disso de novo. Essa história aqui, esse discurso, essa história, essa luta que não pode encerrar, né, Nila? Seja muito bem-vinda aqui no Cultura Geral. Eu que agradeço sempre a acolhida do Cultura Geral, a acolhida de Nova Lima, a acolhida de TV Banqueta. Sempre à disposição. Maravilha. Vai fazer um trabalho na Rede Peixe, né, Nila? Quem sabe? Já vamos fazendo um compromisso aqui no ar de uma vez, né? Bom, Nila, tratar desse assunto é uma importância muito grande, porque eu tentei fazer durante a semana inteira que esse assunto ficasse na penumbra aqui do programa, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da resistência, né, de nós negros, dos mamelucos, dos negros, dos mulatos, todos os nomes que inventaram aí para os negros, né? Dos pardos, né? O pardo eu não sei o que é, para mim pardo é cor de pardal, né? Isso. Mas tudo isso aí que inventaram, que na essência de fato é negra, né? E que não tem como fugir dessa matriz. Então, é muito importante, né, Nila, que a gente faça isso, faça esse contraponto, que a gente discuta isso democraticamente, com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, fazendo com que o nosso interlocutor consiga entender a mensagem que a gente consiga passar, que a gente tenta passar, aliás, né? Isso. Sempre que possível, a gente precisa estar discutindo, estar recolocando novos temas, né? Porque a luta contra o racismo não pode parar, porque senão o racista tem muito mais recursos, né, para andar muito à frente da resistência. Mas resistir é isso, a gente está revendo alguns temas, revendo algumas comemorações, revendo algumas datas e revendo assim todo o processo histórico de resistência dos negros no Brasil. Né? A ideia é dialogar, né? Mais do que discutir, dialogar, né? Acrescentar, ouvir. Né? Isso. Nós vamos passar agora uma animação que dá uma ilustração mais ou menos do que foi, bem sucinta, mas dá uns 6, 7 minutos, mas dá uma ideia do que foi esse tráfico de pessoas que aconteceu na história recente, né? Sem a gente imaginar que a humanidade já está aí há milênios, né? Então é uma história muito recente, que até então, como dizia minha amiga Duda, que esteve aqui no programa, a qualidade de ser humano não é dada para qualquer pessoa, as pessoas têm que conquistar. Então os negros tiveram que conquistar, ainda continuam batalhando, as mulheres tiveram que conquistar, continuam batalhando, todos os homossexuais, os transexuais, todos continuam nessa luta, né? Então vamos entender um pouquinho do que foi essa parte da humanidade, essa coisa do tráfico de pessoas.
Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de
produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Obrigado ao pessoal do Enraizando aí, que fez esse trabalho super bacana. Nila, vamos tocar o barco aqui. Qual é a importância do 13 de maio, depois disso tudo que a gente viu aí? E se tem alguma importância de fato? E qual é o tamanho dessa importância? Bom, o 13 de maio tem importância. A gente precisa entender para quem ele tem importância e a partir de qual lugar a gente vê essa importância. Por exemplo, se a gente pensar em termos históricos, né, o 13 de maio, ele é um trabalho feito desde que a gente é criança, de que foi muito importante para a libertação dos escravos. Então, é importante para o poder manter na escola essa data como uma data emblemática da história dos negros no Brasil, né? Então, para o poder, ou para as elites, né, é interessante com a criança de favela, desenhe lá uma mulher branca assinando um papel e automaticamente as correntes de um homem negro, uma mulher negra serem quebradas, né? Por outro lado, o 13 de maio, ele é uma data que causa para movimento negro, por exemplo, movimentos de negro e negros em movimento, uma certa, eu diria, uma certa tristeza, mas uma certa revolta também, né? Se é que é possível conviver tristeza com revolta, mas tem isso, né? Que se você pensar bem, qual negro se sente libertado com uma mulher escrevendo uma lei, né? Não foi assim que aconteceu. Se a gente for fazer uma visita em retrospecto em nossa vida de negros, nós veremos que a nossa vida não dependeu nunca de um papel assinado, né? A nossa vida dependeu sempre de muito trabalho e de muita resistência. Então, o próprio movimento negro, ele expurgou essa data, né, do sentimento de pertencimento a essa nação que os negros têm, né? É porque pertence a essa nação que os negros contrapõem uma outra data ao 13 de maio, né? Uma data que simboliza a resistência, né? Não é porque a princesa assinou a lei que não havia nenhuma movimentação dos negros para a liberdade, né? Os quilombos são de sempre, né? Desde que os negros chegaram aqui, né? Escravizados. As fugas, as revoltas, os assassinatos de senhores, todo movimento que o negro pudesse fazer para se libertar, né? Então passa por aí. Né? Dependendo de onde se vê, a data é importante. Dependendo de onde se vê, outra data aparece, né? Qual a importância dos quilombos e do reconhecimento dos quilombos hoje na sociedade brasileira? Nós tivemos um período em que foi mais efervescente, há pouco tempo agora,
que essa política ficou mais em evidência. Qual é essa importância, Nia? A importância dos quilombos é interessante até que a gente escute, eles estão, né, quilombolas estão nas redes sociais, quilombolas estão em documentários, quilombolas estão em escolas, né, estão falando, estão escrevendo suas memórias. A importância da discussão sobre quilombos hoje é preciso reconhecer oficialmente e dar a titularidade aos territórios quilombolas. Sejam eles na área rural, sejam eles na área urbana, é preciso que se reconheça, né, a existência dessas comunidades, a singularidade e especificidade dessas comunidades, né, e se dê condições para que essas comunidades permaneçam, né. Essas comunidades, elas são emblemáticas na identidade de uma cidade, na identidade de uma área rural um pouco maior, uma região, né? Essas comunidades, elas são importantíssimas, historicamente falando. Algumas comunidades existem antes de cidades. É o caso de Belo Horizonte, por exemplo, muito perto aqui de Nova Lima, o quilombo de Mangueiras existe antes, né? Século XVIII, havia toda uma comarca que reunia alguns arraiais. Vila Nova de Lima, onde estamos, né, que hoje é Nova Lima, Capela Nova do Betim, Contagem das Abóboras, Arraial do Belo Horizonte, antes Curral del Rei, todas essas comunidades, né, a gente tem que reconhecer, haveria de ter ali, era século XVIII, haveria de ter ali comunidades quilombolas, né? Não é possível haver em algum lugar que tenha havido escravidão que não haja quilombo, né? Ou se não há a história, há a memória, se não existe mais, né, que alguns quilombos foram dizimados, né? Se não existe mais, aí existe a memória desses quilombos. É uma obrigação, assim, histórica, é uma obrigação ética, é uma obrigação política, recuperar tanto a memória como dar a titulação das terras a essas comunidades. Ô, Nila, tem uma pergunta assim, que é muito profunda, que é a questão do pertencimento, da pessoa ter esse sentido de pertencimento. Pertencimento à sua raça, à sua cor, à sua bandeira, à sua luta. Por que é difícil esse sentimento de pertencimento? E isso se dá em todas as esferas, inclusive com as coisas públicas, né? Por exemplo, os equipamentos públicos que estão nas ruas dificilmente são bem usados pela própria população, né? E essa coisa do reconhecimento da sua própria identidade. Por que as pessoas têm essa dificuldade? Por exemplo, nós temos esse espaço hoje que foi aberto e é difícil você preencher todas as vagas para a gente poder discutir isso aqui se não for pessoas militantes, como você, o Gilberto e o Admilson, e se não trouxer de mão dada esse pertencimento, parece que as pessoas não conseguem ter essa identidade própria. As pessoas negras têm que lidar com a questão de pertencimento, né, de assumir a sua identidade negra, com a dor. Né? Eu já falei isso em outros programas, várias pessoas já falaram aqui. Racismo causa dor. Por isso ele tem sucesso. Ele dói mais do que um açoite, por exemplo, porque ele lembra esse açoite na alma. Eu tenho 57 anos, nunca fui açoitada em público, no Pelourinho, etc. Mas eu tenho essa memória, né? De alguma forma essa memória está em mim. Se eu, por exemplo, me arvorasse, porque eu não faço isso, mas, digamos, se eu me arvorasse a dizer, não, eu não sou negra e tal, não teria como eu fazer isso. O racismo diz quem você é, né? Se um negro fala, não, eu não tenho muita identidade com uma cultura negra, eu não tenho uma história, né?
ou eu não quero assumir essa história, né, negra, eu prefiro ser branco, prefiro ser amarelo, prefiro ser, seja aquele cor for, né? Mas isso não é possível. Antes de você ser qualquer coisa nesse país, você tem a marca, né? Em algum lugar de você, do seu fenótipo, tem uma marca. E essa marca, o racismo evidencia em você. Então, a gente tem que saber que é difícil lidar com a dor. Bom, outro problema que quem tem um pertencimento fenotípico, né, aquilo que a gente pode chamar de uma raça negra, falando culturalmente, falando politicamente, falando historicamente, falando juridicamente, né? Esse pertencimento a uma raça negra, você, para assumir isso, você abre mão de um monte de coisas. Mulheres negras, particularmente, quando se assumem negras, elas têm que enfrentar, né, até assédios assim, inconcebíveis, né? Uma mãe que tem um filho negro, uma filha negra, a primeira propensão que ela tem é de proteção desse filho, né? Evitar que ele sofra chacota, evitar que ele seja assediado no caminho da escola, evitar que ele sofra bullying racista, evitar um monte de coisas, né? Então, assim, a dificuldade do pertencimento passa por toda uma dificuldade social, passa por toda uma dificuldade política da gente se colocar, né? Quando uma pessoa negra se coloca e coloca o racismo do outro para com ele, a primeira coisa que ele ouve, assim, quase que invariavelmente, isso é mimimi, né? Somos um país democrático, aqui nenhum de nós é branco, nenhum de nós é negro, todos somos brasileiros. Não, não é assim que funciona, gente. Não foi assim que funciona. Se fosse assim, a universidade tinha, né, metade branco, metade negro. Se fosse assim, você teria toda a facilidade de encontrar um médico negro, uma médica negra, que entenderia melhor as condições do seu corpo, né? Então, assim, não é simples, né, assumir uma identidade. E quando se assume, quem assume que é uma luta, né? Não é tranquilo ser negro, ser negra, né? Então assume que é uma luta e leva essa luta em frente. E até em que ponto a psicanálise está envolvida nessa situação, não só do pertencimento, mas da aceitação? Eu diria que a psicanálise estaria a partir, contribuindo com a questão da análise que você faz dessa situação. Veja bem, como que eu, uma mulher negra, construo minha relação com um homem negro, ou construo uma relação interracial, né, com uma pessoa de outra cor, né? Qual o sentimento do outro que eu preciso lidar para permanecer o que eu sou, para permanecer a pessoa com essa identidade negra que eu quero ter, né? Então tem uma compleição em algumas pessoas de que ser negro acarreta um monte de coisas que talvez você não tenha e você não seja, mas que você, para responder um social, tenha que ter. Por exemplo, um homem negro, por exemplo, ele carrega um monte de estereótipos, né, que às vezes até ele assume, sabe? Para não precisar ficar discutindo, falar assim, olha, eu sou negro, eu sou de tradição, por exemplo, mas assim, eu não faço isso, ou eu não sou desse tamanho, né? Eu não sou um animal, eu sou um homem normal, né? Então, é difícil a gente trabalhar essa questão da psicanálise, porque ela está
para a questão de ser negro, de assumir essa identidade negra e de lidar com negros e brancos, negras e brancas, a gente tem que lidar com um monte de coisas, né? E a gente tem que intercalar a psicanálise com a questão da cultura, né? A questão do preconceito, a questão do racismo, né? E isso vai para a cama, isso vai para o seu trabalho, isso vai para a sua religião, né? E você, por exemplo, digamos que se você é negro, mas você não é da tradição de matriz africana. Então, como que você vive como negro na igreja, né? Qual que é o papel que te reservam? Qual que é o papel você quer exercer, né? Então, tudo isso você precisa trabalhar, né? Imagine-se como que é viver o celibato, por exemplo, dentro da Igreja Católica por um homem negro, né? Talvez nem tanto por ele, mas do que pensam que um homem negro é. Né? Então, a gente precisa, quando eu, né, não sou da área da psicanálise, então eu gosto de trabalhar, né, essas coisas do eu, né, do que é consciente em mim, do que é consciente no outro, mas principalmente do que é inconsciente no outro, né, comunicando com o meu consciente, com o meu inconsciente, e eu tendo que decifrar o inconsciente preconceituoso do outro para poder trabalhar e falar para o outro isso. Então é trabalhoso, né? Mas se a gente consegue lidar com a questão da cultura, com a questão social, talvez a gente consiga analisar. Mas relações são relações e cada uma é uma. Eu queria passar um outro vídeo, vou passar um da juventude daqui a pouco, mas era um da eugenia, começou lá no início do século XX, com essa ideia de embranquecimento da população nacional, né? E o quanto que isso, Nila, essa eugenia, que foi um movimento mundial de supremacia de raça, de cor e tudo, como que isso influenciou mais ainda nessa luta por reconhecimento e até de aceitação mesmo, assim, da própria sociedade, falar assim, não, nós temos que fazer isso mesmo, né? Tinha muita discussão de Monteiro Lobato, das obras de Monteiro Lobato e tudo. Mas quanto é que isso, o tamanho, a gente consegue mensurar o tamanho do prejuízo que foi essa corrente mundial de eugenismo, de supremacia de raça, de afirmar que a raça branca ela tinha uma capacidade maior e tudo. O prejuízo, o tanto que aumentou, já tinha um prejuízo muito grande, o tanto que aumentou ainda, é possível mensurar, Nila? Ou é possível só sentir? É interessante a sua fala, Betão, porque você fala de um prejuízo, né? De um prejuízo que nós, humanidade, tivemos, né? Prejuízo humano. Você fala como se você conseguisse apreender o que é a humanidade, né? Então, isso é muito interessante porque a gente vive falando isso. Aqui no Brasil, por exemplo, algumas pessoas que eu conheço, eu não falo porque eu não consigo identificar isso, mas assim, algumas pessoas dizem, porque o povo negro, aí outros dizem, aqui no Brasil, outros dizem, é porque o nosso povo negro não pode, ou tem, ou precisa e tal. E você usou uma fala aqui que é da humanidade, né? E isso é muito interessante porque a gente tem que pensar que algumas coisas que os seres humanos têm dessa coisa da vivência em comum, eles imaginam, né? Nós nos imaginamos uma humanidade. E de onde a gente está, a gente diz que essa humanidade não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? De onde a Europa estava no século XVI, no século XV, no século XVI, de onde ela estava, ela dizia, eu sou superior. Por quê? Porque eu cheguei até aqui, porque eu tenho técnica, porque eu sei construir
uma embarcação, porque eu sei defumar uma carne, eu sei trazer alimentação nessa embarcação, naquela época sem geladeira, sem refrigeração, né? Tem tudo isso. Aí, ela chegava em lugares como o Brasil, por exemplo, vamos contar aqui, mas podia ser África, Angola e tal, né? Moçambique, Guiné, né? Que são de línguas portuguesas, de colonização portuguesa, tem língua portuguesa, que a gente precisava até estar trocando com eles algumas coisas. Aí, digamos que chega aqui no Brasil e encontra indígenas, né? Com muito menos roupa do que eles, andando soltos pela mata, sabendo que não podia comer daquela árvore, do fruto daquela árvore, mas podia comer daquele, sabia que a semente daquela árvore ali, ela tinha espinho por dentro, você tinha que morder com calma, porque a polpa era para fora. Né? Tinha semente, mas a polpa é de fora e por dentro tinha uma outra semente que poderia te matar né? Além de te ferir, de sair sangue e tal, né? E dar um alto problema. Sabia, por exemplo, que alguns ciclos, né? De alguns insetos, né? Poderia ser mais preponderante numa determinada época e evitava aquele lugar, né? Sabia onde tinha água, sabia como entrar num rio sem cair em nenhuma vala para não se afogar, né? Sabia viver em comunidade, sabia caçar, né? Tudo isso é técnica, tudo isso é adaptação a um espaço, né? E quem veio de lá não reconheceu isso. Agora, por que não reconheceu isso? Porque tem a questão do poder. Então, essa comunidade que a gente imagina ser uma comunidade humana, né? Ela tem questões de poder. Isso no processo histórico, isso causa entre os humanos, né? Diferenciação. Não, peraí, eu sei fazer tudo isso. Não reconheço que o que ele faz é tão técnica quanto eu faço, é tão ciência quanto eu faço. Então, o que eu vou fazer? Eu sou humano, ele não é. Né? Uhum. Então, aí eu tô tentando trabalhar nessa comunidade imaginada por você de humanos. Né? Então, ele não é humano. Se ele não é humano, eu posso usar. Eu não uso cavalo. Uhum. Né? Eu não uso charrete, eu não uso escravizados. Eu tenho escravizados lá, né? Então, eu posso escravizar aqui, né? Então, é essa comunidade humana que a gente fala, perdemos muito, né? Perdemos muito se a gente imaginar uma comunidade, né, humana, tão assim, humana. Nós somos humanos, mas ao mesmo tempo não somos humanos, né? A gente diferencia, a gente estereotipa, a gente trata com racismo, a gente tira a humanidade das pessoas. Coisifica. Né? Coisifica, objetifica, né? A gente faz o que precisa fazer para manter o poder, né? E alguns acham que manter o poder é agir em cima, né, da questão da não humanidade do outro. Bom, no Brasil, a eugenia, ela foi um processo que começou já com a colonização, porque para justificar a escravidão, as pessoas trouxeram estudiosos para cá. Olha que mata exuberante, olha que há insetos lindos, né? Como são bem desenhadas essas borboletas, esses grilos, né? Essas libélulas, né? Como isso é importante. Agora, a gente daqui é muito, muito feia, né? Alguns estudiosos que vieram aqui falavam coisas horríveis dos indígenas, né? E aí, quando os estudiosos vieram no período da escravidão, falaram, nossa, esse povo se mistura, que coisa horrível, né? Isso vai degradar a médio e longo prazo toda a construção civilizatória desse lugar. Né? Então, alguns falavam que esse lugar não teria jeito por causa dessa miscigenação.
E, na verdade, se a gente vê, eu sempre estou puxando isso ultimamente, é o que eu estou estudando também, a gente precisa entender que, apesar da opressão, apesar da morte, apesar da não humanidade inferida aos negros, o que houve nesse lugar aqui, que hoje a gente chama de país e que chama de Brasil, foi mistura. Quando a gente mistura café com leite, o que é que a gente tem, Betão? Café com leite. Não tem leitofé ou café-leite. A gente tem café e leite misturados. E o café não perde a identidade dele de café, né? Entre aspas, e o leite não perde a identidade dele de leite. Né? Então é isso que a gente precisa ver. Tudo isso que aconteceu aqui, inclusive apesar da opressão e inclusive por causa da resistência, tanto dos indígenas quanto dos negros, o que aconteceu aqui foi mistura. Esta mistura que incomodou o poder. Quem governa o Brasil a partir de determinada época, Brasil país, faz o projeto da eugenia, traz gente de fora, né, branca para vir, porque quando veio a imigração, havia controle de onde podia vir gente para trabalhar aqui. Né? É o caso do início da República, é um caso que eu acho muito mais da Segunda República, né? Eles viam a elite branca, sempre dominante nesse país, via o país exatamente com o problema da mistura colocada por aqueles viajantes que estudaram esse lugar e viram e disseram que esse país não ia, que esse lugar, né, não era país ainda, não ia a lugar nenhum, porque não tinha nada que sustentasse que fosse puro. E tinha, quando descobriram essas terras aqui, havia um povo puro, né? Eram os indígenas, né? Puro no sentido de ser indígena e ser desse lugar, dono desse lugar, vivia nesse lugar, conhecia esse lugar, agia nesse lugar, plantava nesse lugar, né? E que morreram. E que morreram muitos, mas resistiram muitos outros, né? Tanto que estão aí. Estão aí. Né? Vai vir aqui no programa. Isso, e precisam. O Gilberto vai trazê-los aqui. Angorô e outros, né, precisam estar vindo. Então, que são indígenas da região metropolitana de Belo Horizonte. Né? E são muitos em Belo Horizonte, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte. São muitos, né? Eu fico pensando nisso porque hoje a gente fala a região metropolitana, né? No século XVII e no século XVIII era comarca de Sabará, né, gente? Todos pertenciam àquela comarca. Então, não sei se eu respondi, mas a gente tem que pensar nisso. Esse projeto de trazer gente de fora, não é que os negros odeiam as pessoas de fora, é que quem saiu no prejuízo foram os negros, né? Tem uma abolição, né? Tem todo um projeto, né? Liberta-se o ventre, depois liberta-se os acima de 65 anos, né? Para-se o tráfico, mas assina-se uma abolição, mas não, os negros não são incorporados à sociedade como cidadãos. Continuam mercadoria, continuam objetificados e fazendo os piores serviços possíveis, né? Eles eram coisa e continuaram sendo coisa nas mentalidades das pessoas, né? Então não há uma como ler o 13 de maio como uma benesse de uma boa princesa, não foi isso. Toda uma conjuntura estava pronta para que isso acontecesse. Vamos falar dela depois do intervalo? Sim. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, esse bate-papo super interessante aqui com a Nila Rodrigues. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você.
O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, localizado na Rua Tamandaré, número 448, é um importante espaço para a promoção e difusão da arte. O local tem cada vez mais atraído a atenção dos moradores do bairro Cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras, o objetivo dele é levar a arte, a inclusão social à comunidade das Cabeceiras e região. O Centro de Atividades Comunitárias Cabeceiras está com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Estamos tendo curso de zumba, ginástica funcional e teclados. É uma turma muito animada, é uma aula super divertida, com gasto calórico elevado. Você pode gastar até 1000 calorias numa aula de zumba. E acontece às terças e quintas, às 20 horas. A turma chega cansada do trabalho, mas chega aqui, tira o estresse e elas voltam com a energia renovada. Fala, cidadão! Eu escolhi fazer a aula primeiro porque é acessível, é perto da minha casa. Eu estava pesando 140 quilos, hoje eu tô com 85. Só tá me fazendo bem, sabe? O Amaro, o professor, ele é super animado, entendeu? Estimula todo mundo. Hoje eu já não tomo remédio de pressão mais. Minha glicose, meu colesterol, tá tudo ótimo, graças a Deus. Minhas terças e quinta, ela está sendo a melhor coisa que tá tendo. Os interessados devem comparecer ao local ou ligarem no telefone 3541-6698. Nós estamos tendo aqui a exposição durante o mês de maio todo dos ex-alunos da Escola Guinhar. A exposição chama Espaço Íntimo. Inclusive, eu gostaria de convidar vocês, artesãos, artistas plásticos, que querem expor seus trabalhos aqui, é só nos procurar. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, de volta com Cultura Geral. Nila, o 13 de maio, nós encerramos, vamos falar um pouquinho mais do 13 de maio. Essa data emblemática, a gente precisa entender isso dentro de qual contexto? Esse tempo que você dá um tempo, respira. Não, é porque a gente fica pensando, as suas perguntas são muito contundentes, Betão. Para um historiador, pelo menos, que é o meu caso, é muito. A gente pode pensar o 13 de maio no contexto, por exemplo, da cultura, né? A gente fica vendo comunidades de congado fazendo suas festas, né? As festas são normalmente em agosto, setembro, outubro, mas, mesmo porque outubro é o dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, mas a gente vê muita comemoração em 13 de maio das comunidades do Congado, né? Eu gosto muito porque eu sou marxista e eu gosto muito de verificar as contradições até da nossa própria visão, né? A gente vai ver os grupos de Congado e a gente vê as histórias que eles cantam, né? São lindas as histórias. Mas a gente vê também figuras, né? Como a Princesa Isabel nas missas congas, e também caminhando também, né? Tem algumas irmandades buscam a pessoa que veste da Princesa Isabel para levar para a missa conga e tal. Tem todo aquele ritual, né? A porta fechada, a porta aberta, a princesa entra, a porta se fecha, aí eles cantam, né? Os ternos, né? Cantam e a porta se abre. É muito interessante, mas o que eu acho mais bonito nessas festas de 13 de maio, na missa conga e tal, são os reis e as rainhas, né? São negros, são reis e rainhas congas, né? Congo e conga. Esses reis, eles representam uma realeza que existia na África antes do tráfico,
né? Como foi mostrado naquele vídeo que você mostrou, naquela animação, algumas daquelas comunidades, elas eram, né, elas existiam como uma cidade-estado, né? Tinha autoridade, né? Tinha um conselho, né? Tinham pessoas ali com poder e que cuidavam da população. Então, esse rei Conga e essa rainha Conga representam essa realeza. Então, isso eu acho muito importante, porque se a gente verificar o 13 de maio, são reis que parecem consolidar todo o movimento de resistência. Pensa bem em tudo que você viu de Congado pelas ruas, né? Toda essa resistência de um povo inteiro negro está naquele terno, né? Naquela guarda que está andando naquela rua. É um grupo que representa aquele aglomerado, aquela população que tinha lá em África, e está na memória de negros que vieram de lá e foram passando e continuou aqui para nós. Né? Se eu sou de uma comunidade de Congado, se eu participo de um reinado de Nossa Senhora do Rosário, a minha referência é um reinado lá em África, né? É uma origem real, uma origem de um grupo lá em África. E eu trago isso para cá. Os terreiros também têm essa mesma conotação? Os terreiros, né, o nosso candomblé aqui no Brasil não existe parecido lá em África. Existe algo que é referência dos candomblés aqui. Né? Mas isso aí precisa de um outro programa, mas também é isso, né? Aqui, as comunidades de terreiro, elas foram comunidades que apoiaram a identidade, né? De pessoas escravizadas. Uma coisa é você ser escravizado, outra coisa é você ser escravizado com outros escravizados, tendo algo a unir vocês. Né? O que tem a unir numa comunidade de terreiro? A matriz. A matriz africana, ela é caríssima, ela é origem. Então, eu não perdi isso, né? Eu sei de onde eu vim. Então, aqui, o terreiro representa um povo. E representa o que eu sou. Eu não sou escravo. Eu fui escravizado. O que me cabe, eu que fui escravizado? Eu não me dei como escravo, né? Eu fui escravizado. O que me cabe? Lutar, resistir, alcançar de novo a minha liberdade. Então, essa força eu não tenho sozinho. Essa força eu tenho com o outro, né? E esse outro, a gente se reúne, eu e ele, outros, nos encontramos em grupos. Somos diferentes? Somos. Mas esse grupo reúne vários outros que têm uma mesma matriz. Isso vale também para o Congado, isso vale também para o reinado, né? O 13 de maio representa isso. É como se o rei viesse buscar, né, aquilo que ele vinha lutando há muito tempo, todo o povo dele lutando, que é a liberdade, né? Então, 13 de maio, né, nas comemorações de reisados e de congados, eu vejo muito isso, esse simbolismo, né? Isso não foi dado, né? Isso é meu, eu sou tão rei, né, como você e seu pai. Né? No caso da princesa Isabel. E eu venho aqui buscar o que é meu para o meu povo. Né? Em Ouro Preto tem esse mito de Chico Rei que traduz isso também. Né? Eu não sou um qualquer, eu não sou ausente de tradição, eu não sou ausente de vivência, de civilização. Né? Eu faço parte de um estado, né? Eu tenho um rei, né? Eu tenho uma sociedade, né? E ela veio para cá e a gente está lutando aqui. Esse lugar é tão meu quanto seu, que tem seu rei, eu também tenho meus reis. Né? Como é que você vê na modernidade, a gente indo para a parte final do programa, como é que você vê na modernidade essa junção de dominação que hoje se dá entre brancos e negros,
na mesma situação e no mesmo mote de coisificação que foi em outras épocas, que era essencialmente com os negros, mas hoje, em detrimento dessa volúpia do capital, essa volúpia de tudo, do ter e do querer ter cada vez mais, cria-se um desejo avassalador de coisificar. Obviamente que o negro está no meio, mas assim, acaba que pega quase que todo mundo nesse mesmo desejo. E como é que você vê essa liquidez, né? Vamos voltar na liquidez lá. Como é que você vê esse movimento líquido dentro disso tudo, assim, filosoficamente? Essa questão de coisificar o outro, isso eu acho que está na mentalidade no social, né? No Brasil, aqui, por exemplo, a gente pode pensar coisificação da mulher, né? Isso sempre teve, né? Isso, até a sua animação que você colocou apresentou isso, né? Independente se era branca ou negra, a mulher era coisa, né? Mas a mulher coisa negra, ela era uma situação ainda pior. Como a mulher coisa negra existia dentro da casa grande, como é o caso da mucama, a mulher branca também coisificava a mulher negra, né? Então, essa coisificação do outro está na origem, por exemplo, do machismo, né? Que coisifica a outra, né? Coisifica a mulher. Está na origem da homofobia, por exemplo, né? O que é você ter uma opção diferenciada, né? Ah, não, peraí, uma opção diferenciada, então aqui não é o seu lugar. Seu lugar é na rua, é em tal hora, etc, etc. Né? Então, assim, coisificar o outro é uma coisa que faz parte dentro de várias outras caixinhas que estão nas mentalidades sociais, né? Não tem como, eu luto contra, mas assim, eu duvido que acabe, né? Isso é muito do mental, né? Fazer o outro perder a humanidade, né? E alguns perdem mesmo, né? Alguns são tão acachapados por essa coisa de que não é humano, que acaba até acreditando que não é mesmo, né? E isso o que você falou aí de negros coisificando, eu acho que isso pode estar acontecendo, por exemplo, no machismo, né? Eu não vejo, eu vejo pessoas que às vezes não sabem o que são, embora o fenótipo denuncie, e entram numa onda que não é a deles. Né? Eu ainda acredito que haja algo parecido com algo entre ingenuidade, medo e falta de coragem, né? De assumir a própria identidade. Negros coisificando, eu acho difícil, né? A não ser que seja um negro machista e tal, que ele, né, faça isso. E um negro, né, que está tão sem a questão da humanidade que ele, né, se permite coisificar. Não sei se eu respondi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual seria o seu recado para as mães? Hoje, por exemplo, a gente vai está fazendo um programa ligado ao 3 de maio. Qual seria o seu recado para as mães e essas mães que pelejam demais, como você diz no início, para cuidar dos seus filhos e falar assim, cuidado com o que tem lá fora, porque é muito pesado o que você vai encarar? O recado que eu teria para as mães é o seguinte, continuem fazendo o seu papel, que o que a gente faz com os nossos filhos pretos é isso mesmo. Não está fácil. Vai ser pior quando você começar a andar lá fora. Então, assim, siga o meu conselho. Eu, como mãe, não posso deixar de dar conselho, então você senta aí e escuta, que é isso que as mães
autoritárias como eu fazem, né? Eu tenho 2 filhos e eu faço isso. Senta aí e escuta. É assim, assim, assim. Agora a decisão é sua, mas assim, eu tenho que dar o meu recado. O que as mães fazem, porque é isso que as mulheres negras sempre fizeram, é isso, cuidar. E há várias formas de cuidar, né? Existe a mãe de terreiro que tem lá o seu cuidado, existe uma rainha de um reinado que tem lá o seu cuidado, precisa fazer isso, ela faz isso muito bem. Agora, a gente em casa também, somos mães, temos o que fazer, fazemos, né? Precisamos colocar os nossos meninos atentos. E é outra coisa que eu acho assim importantíssima, cuidado com a memória. Nós sabemos de onde viemos, nossos filhos têm que levar, porque a gente não vai ficar, né? Então, nossos filhos precisam levar o legado. Nós somos descendentes de reis e rainhas, de povos lutadores. Então, a gente tem que continuar levando esse legado através das gerações. Quando a gente for, pelo menos 2 gerações, né? Depois da gente tem que ter esse legado e tem que ter responsabilidade de estar transmitindo esse legado. Muito bem, muito obrigado, Lila. Gente, antes de encerrar, eu vou deixar um videozinho de 1 minuto e meio, mais ou menos. Eu não sei se eu estou falando mentira, o Alessandro me corrige, mas a gente, para encerrar, logo depois do vídeo, a gente já acaba o programa, deixando o convite para amanhã, às 17h10, assistir o documentário sobre tráfico negreiro, tá certo? Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com discussão pesadíssima sobre dependência química de novo, tá certo? Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Obrigada. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabia que no Brasil um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos? São 63 vidas negras perdidas por dia, 23 mil por ano. Passou da hora do Brasil reagir. Muitas dessas mortes são causadas por racismo e discriminação racial. Não fique indiferente ao assassinato de jovens negros. É hora de encarar os fatos e mudar essa realidade. Estamos na década internacional de afrodescendentes criada pela ONU. O Brasil e mais 192 países se comprometeram a enfrentar o racismo. A juventude negra precisa ser prioridade. Todo jovem negro, toda jovem negra tem direito a uma vida digna, livre de violência e sem racismo. Na década internacional de afrodescendentes, o compromisso assumido por todos os países é garantir a proteção, a igualdade perante a lei e a justiça. Pessoas negras não podem ser tratadas como suspeitas por causa da cor da pele, do lugar onde moram, do estilo de se vestir ou andar. Não podemos ser discriminados ao andar nas ruas ou por estar nos espaços públicos. Ninguém pode aceitar a discriminação racial. O racismo é um obstáculo para a cidadania da população negra e impede o desenvolvimento de toda uma sociedade. O Brasil precisa se livrar do racismo. E por isso, eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.